Giovana. E eu sou a Camila. E hoje a gente vai fazer um vídeo contando como a gente se conheceu. E antes de começar esse vídeo, já vai deixando o seu joinha. Frajane está pedindo. Deixa o joinha. Então, primeira coisa assim, que eu tenho que falar é que eu conheci a Camila por um amigo nosso, Guilherme. E na época eles estavam namorando. Sim, Camila estava namorando com um homem na época. E aí eu lembro que até ele me mostrou uma foto dela, daí eu falei assim... Você lembra nada, que eu que lembrei ela disso Tá, depois de muito tempo. enfim. Ela não lembrava disso. Aí eu falei assim, nossa, ela é muito bonita, como que você tá ficando com ela? Tipo, ela é muito bonita. Então, só pra deixar bem claro, né, que parece que tipo, eu tive uma paixonitezinha, assim, por ela, né? Meio fura-olho, talvez, meio talarica, sim. Mas enfim, depois eu acabei conhecendo ela, que ela foi pro condomínio e daí... Ela morava em condomínio, que era o mesmo condomínio Que esse Guilherme. menino que eu namorava. Só que nessa época eu já não namorava mais com ele. Porque já não tinha mais nada. Mas E aí mesmo eu assim fui- ficaram, né? Mesmo assim ficaram, E e eu aí fiquei eu- lá olhando eles se beijando. E aí eu fui no condomínio, porque tinha chamado o pessoal pra ir lá. E aí foi quando a gente se conheceu. Mas só que a gente se conheceu, só assim se conheceu, conversou um pouquinho, mas nada demais. Esse foi o momento que a gente se conheceu. Daí quando a gente se aproximou mesmo, foi quando eu entrei, no caso, pra um grupo de jovens voluntários. Vai pegar essa cama. Pega lá, ele vai ficar fazendo barulho. Eu entrei para um grupo de jovens voluntários, que a Giovana já fazia parte um pouquinho antes de eu entrar, ela tinha entrado. E foi quando a gente realmente começou a conversar e começou a conviver mais, né, uma com a Sim. outra. Mas pra deixar claro, eu que chamei a Camila, tipo, a gente já conversava pelo Facebook mesmo, né? Pelo WhatsApp, você me chamava no WhatsApp, eu lembro da sua fotinha com a Então. camiseta do Do Jake Jake. lá, da Hora de Aventura. Enfim, E lembrando que isso aconteceu foi em 2014. 2014. Isso aí foi em 2014 que a gente se viu pela primeira vez e tudo mais. E aí, foi na verdade acho que foi em 2013 que a gente se viu mesmo a primeira Sim, e aí a gente entrou pra esse grupo em 2014. Sim. E aí depois disso, passou um tempo, a gente assim, acredito que a gente não tinha interesse uma na outra na época. Não, era mais tipo uma amizade mesmo. Só que e na época eu tava ficando com um menino também. E aí acabou que a gente terminou. E a Giovana veio conversar comigo, tipo, você precisa de alguma coisa, eu tô aqui, blá, blá. E até então. Não, aquele apoio, né, gente? Aquele apoio. E até então eu nunca tinha ficado com nenhuma menina. Mas assim, eu tinha. Não é que eu tinha interesse nela, não tinha. Só que daí aconteceu que. Não tinha interesse em mim, tá, gente? Não tinha. No começo realmente Não, vou tinha. botar uma foto minha na época aqui, ó. Tá aqui. Então, pra você ter uma noção Dá de... pra entender porque eu não tinha. Então, não Eu era uma também coisa... não era aquelas coisas, assim, eu era bem estranha também, mas a Giovana me superava. Eu esperava qualquer um naquela época, querida, qualquer um. E aí, em junho de 2014, eu fui pro Canadá e fiquei um mês lá. E a gente até que conversava mais ou menos, né? Eu dava muita bola A conversa é hilária. É tipo, eu falando assim pra Giovana, nossa, então, como é que tá aí? Você chegou bem? Aí ela, sim, tá legal. E eu, tipo, mó querendo puxar assunto com ela lá. Zero Enfim, interesse. na época também, tipo, eu tava sem celular, né? Eu fui só no final comprar um celular, então, tipo, eu falava muito pouco, só quando eu tinha acesso à internet, assim, tipo, na biblioteca lá da universidade que eu tava ficando. E depois, quando eu voltei, uma outra amiga foi fazer intercâmbio nos Estados Unidos, a Gabriela, e a gente foi numa despedida de... Despedida. despedida. Tchauzinho, tá? E aí a gente acabou que foi no dia que a gente ficou pela primeira vez. E foi bem engraçado esse dia, porque a gente tava conversando assim perto da piscina e ela tava me mostrando o Tumblr dela. E aí a gente pegou e foi lá pra dentro da casa. Que a gente ia dormir lá, né? Que era tipo Todo mundo ia dormir lá, porque era um noite lugar de muito pijama. longe também. E aí, tipo, tava todo mundo fazendo maior pressão. E aí a gente ficou e tal. Só depois que, de muito tempo, né? É. Porque, tipo, eu
não tinha iniciativa nenhuma. E eu nunca tinha ficado com a menina, então assim, eu não ia ter iniciativa, tipo, jamais. E aí, tipo, eu fiquei mais de uma hora, assim, mostrando as fotos do intercâmbio, falando tudo como que foi, tudo como que foi lá no Canadá, explicando tudo pra ela. No mesmo dia, eu fiquei com uma outra pessoa num verdadeiro desafio. E aí eu comecei, tipo, a meio que gostar da pessoa, mas era mais uma coisa física, assim, não era nada tão, tipo... a música da Britney. Criminal. Não era nada mais uma paixão, tipo, profunda, assim. Que não é o caso que é o que eu tive com a Camila depois, um tempo depois. Então, só que quando ela ficou com essa pessoa, eu fiquei meio triste, porque tipo, ela tinha acabado de ficar comigo, e aí ela ficou com essa pessoa, e aí na semana seguinte foi o aniversário dela, e a gente ia dormir, na verdade ela chamou só eu pra dormir, até então eu achei que era só eu que ia dormir lá. Aí eu cheguei lá, tinha mais tipo 3 pessoas pra dormir lá, e eu fiquei, nossa, ok. E uma dessas pessoas que ela chamou pra dormir, quem foi? A pessoa que ela ficou na semana anterior. E aí eu fiquei assim um pouco enciumada, mas só que era meio estranho, porque na época eu não gostava dela, só que eu queria que ela gostasse de mim. Síndrome de Libriana? Talvez. Talvez. Mas eu não tinha interesse mesmo nela. E aí, só que eu fiquei chateada, eu fiquei assim com o ego meio ferido. E a gente, nessa época assim, não aconteceu nada, acho que lá por meio de novembro, o aniversário dela em outubro. Aí, sei lá, uns 15, quase um mês depois, que a gente começou a conversar, tipo, mesmo. A gente sempre conversava por WhatsApp e tudo mais, mas acho que lá por final de novembro, começo de dezembro, a gente começou a conversar, tipo, muito. Que é quando a gente tem já aqueles prints daquelas conversas e tudo mais. E aí a gente só começou, tipo, a meio que namorar mesmo no ano seguinte, 2015, né, em janeiro. Sim. Que aí foi a primeira vez que a gente namorou, só que depois disso a gente terminou e voltou, tipo, umas 5 vezes. Não, mentira, foram 3. Tá. Porque eu lembro. A gente terminou umas 3 vezes no começo. Tipo, nos 6 primeiros meses que a gente namorou, lá em 2015, a gente terminou, acho que 3 vezes. E até que a gente voltou, assim, mais sério mesmo. E acho que isso tudo foi devido também a idade. A cabeça. A Giovana tinha 16, eu tinha 17. A Camila já tinha uns namoros, assim, com uns meninos e tal. Só que eu não tinha base nenhuma de relacionamento. Eu nunca namorei com ninguém. Tipo, nunca a Camila foi sério pra ninguém. A Camila foi minha primeira namorada, assim, real. Eu era muito nova, então eu era muito infantil. Eu não conseguia lidar com aquela situação. E foi bem difícil pra mim, sei lá. Mas acho que foi meio que necessário, porque se não tivesse acontecido tudo aquilo antes, a gente talvez não estaria aqui hoje. Então, esse foi o vídeo de hoje. Foi bem curtinho, porque vocês têm pedido vídeos mais curtinhos, que eu sei. E comentem aqui o que vocês acharam. Se já aconteceu alguma situação parecida com vocês. Como que foi o primeiro namoro de vocês? Isso Se que eu o primeiro namoro de vocês é o que vocês estão com a pessoa até hoje, porque no nosso caso é. Então comenta aí como foi o primeiro namoro de vocês, se vocês conversam com a pessoa hoje em dia. E segue a gente nas redes sociais. Se você não deixou o like no começo do vídeo, deixa agora. E se inscreve no canal, segue... Tá aqui, eu já falei. Então, até a próxima. Muito obrigada, gente.